Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amados, eu vou hoje aqui dividir com vocês para explicar o que Daniel 4:16 fala, onde ele fala sobre o decreto de Nabucodonosor, né? Todos conhecem a história, os cristãos principalmente, onde o rei passou 7 tempos quer dizer 7 anos. Todos conhecem a história, sabe? E o que quer dizer um tempo para Deus? Um tempo quer dizer um ano. Metade de um tempo quer dizer 6 meses ou meio ano, tanto faz. Então aqui, Daniel vai estar falando sobre o decreto de Nabucodonosor, que não se humilhou, né? Se achou que ele próprio era um Deus na terra. E Deus mostrou o contrário, né? Transformou seu interior, ou seja, transformou o seu ventre no ventre de um boi, né? De um animal. Passou 7 anos comendo capim. Todos conhecem a história. Porque não se humilhou diante de Deus. Não reconheceu que Deus é acima de todo homem na terra. Embora ele seja ateu, seja o que ele for. Mas Deus mostra para ele quem que manda, né, na terra. Acima de todos os homens. Então, todos conhecem a história, sabe que ele depois disso se humilhou, né? O decreto já foi avisando que quando ele se humilhasse, Deus ia restituir o seu reino. Foi do jeitinho que foi profetizado, né, pelo profeta Daniel. Aconteceu na vida do rei Nabucodonosor. Então aqui, como não está aqui, só está dizendo 7 tempos, né? Metade de um tempo. E um tempo vai estar escrito lá em... Aqui eu estou falando aqui a história de Nabucodonosor, mas estou falando mais aqui sobre o que significa um tempo, tempos, né? Que é no plural, são... Um tempo é um ano, tempos no plural são mais de um, né? Tempos no plural. E metade de um tempo é o que? Meio ano. Isso vai estar escrito aqui em Apocalipse 12:14. Então ele vai falar da mulher, né? Que fugiu para o deserto. Se a mulher, traduzindo, é a igreja, né? Todos sabem. A igreja de Deus. O qual aconteceu na época dos apóstolos, né? As pessoas acham que... Porque assim, as pessoas pregam que ainda vai acontecer o primeiro arrebatamento da igreja. Não é assim, mano. Está escrito aqui em várias passagens da Bíblia. Paulo disse assim, ó: nem todos nós dormiremos. Ele está se referindo à morte, mas seremos transformados. Então ele estava pregando a heresia. Não existe na Bíblia, nem no começo do mundo, um homem que tenha vivido mais de 2000 anos. Então, se não tivesse acontecido, tá tudo vivo ainda hoje. Não tem lógica, era para aquela época deles. É tanto que Paulo vai falar sobre... Não sei qual é a carta que ele fala, que ele vai assim: eu combati contra as bestas. Em algumas traduções mais antigas, você pode pesquisar no Google aí, que vai aparecer das Bíblias das traduções mais antigas. Vai dar escrito assim, bestas. A nossa atual hoje, né, atualizada, vai estar escrito feras, combati contra as feras. Mas a mais antiga é bestas. Então, se o Apocalipse fala sobre a besta, a primeira besta foi na época dos apóstolos. É por isso que tem uma passagem em Apocalipse que diz assim: a besta que era e já não é, mas que virá. Por quê? Porque ela era na época dos apóstolos. Por isso Apocalipse foi escrito era, porque já foi escrito no passado, presente e futuro, né? Apocalipse, como eu falei em outros vídeos. Que João vê o cordeiro sendo morto e tal. Já tinha acontecido, né? Isso aí não era mais uma coisa que ia acontecer no futuro, era passado, já tinha acontecido. Então ele teve as visões do passado, presente e futuro, porque é um resumo de toda a Bíblia, o Apocalipse. Então, eles, quando ele vai ter essa visão aqui da igreja, né?
Está escrito lá que ela seria sustentada no deserto. Deserto, o que é deserto? Todos sabem que deserto não é cidade, é lugar deserto, né? Como os apóstolos contam a história que eles se refugiaram nas cavernas, né? Inclusive aqui João estava na ilha de Patmos, né? Por causa da perseguição naquele tempo. E Cristo falou lá em Mateus que logo depois da função daqueles dias, o céu ia aparecer no céu, né? O sinal do Filho do Homem, que era o sol ia escurecer, a luz tornar em sangue, a estrela do céu ia cair. Isso literalmente falando, amados, literalmente. Sei que muitas pessoas não vai dizer que não tem nada a ver e tal, mas isso é normal, né? Cada um Deus dá entendimento, a gente não pode colocar entendimento na cabeça das pessoas. Mas essas pessoas que pensam assim, elas se contradizem em muitas passagens. Porque os estudos, né, os homens estudiosos, eles antigamente diziam que o homem foi criado do macaco, né? Você vai crer em quem? No estudo ou no que a Bíblia diz? Porque a ciência contradiz as escrituras, tu sabe disso. Tá, amados? Assim, ó, voltando aqui ao assunto, que ele vai falar em Apocalipse 12:14, um tempo é um ano. Tempos, sim, ela está dizendo no plural, mas 2 anos e metade de um tempo. Total, ou seja, 6 meses ou meio ano. Total dá 3 anos e meio. A chamada grande tribulação, né? Porque a grande tribulação também, ela é uma única vez. Ela ia só acontecer uma única vez, que foi na época dos apóstolos. Onde as estrelas iam cair, a lua virar sangue, né? Escuridão. Tanto que lá em Joel fala mais bem explicado lá. Joel 2, vocês podem ler o capítulo todinho que está falando da vinda de Cristo. Dias de negrume, né? Negrume quer dizer trevas, escuridão. Então, se ia ter escuridão, é porque o sol não ia dar sua luz, né? Isso ia ser tempos terríveis. E terremoto também fala sobre terremoto. E no terremoto, o Apocalipse também fala um terremoto qual nunca houve, nunca houve. Se a Bíblia diz que nunca houve, é outra coisa também o estudo, a ciência diz que eu não sei quantos milhões de anos, fizeram uma pesquisa lá, né? Diz que a Terra, os 6 continentes, foi dividido há não sei quantos milhões de anos, mas não, ela foi dividida na época dos apóstolos, porque a Bíblia diz que nunca houve, ó, o Senhor Jesus Cristo disse, e haverá uma tribulação qual nunca houve e nem jamais haverá, ou seja, se a terra já foi dividida, ela foi dividida na época dos apóstolos. Se ela já foi dividida, então não vai haver mais, porque se Deus né, causar outro terremoto tão grande que dividiu a terra, né, nos continentes que nós conhecemos hoje, nos 6 continentes, então quantos pedaços ia ficar a terra? Não tem lógica. Então, ou eu creio nas escrituras ou eu creio na ciência, né, na pesquisa dos homens, porque a origem do mundo, né, nós não conhecemos por meio dos estudos. Os estudos em muitas coisas nós devemos crer, logicamente, porque bate com as escrituras, mas o que não bate, nós preferimos ficar com o que o próprio Deus, por meio, né, do homem, disse. Porque ele foi quem disse como foi criado o mundo, não foi, né? Não foram os estudos que mostraram isso. Então nós temos que estar ciente do que nós estamos falando, né? Porque eu posso até falar algo aqui, né? Que pode, aqui na passagem que eu estiver lendo, pode combinar, mas pode estar contradizendo com outras passagens da Bíblia, né? Porque se eu for acreditar que a Terra foi dividida nos 6 continentes há não sei quantos milhões de anos, então Cristo está dizendo o quê?
Heresias também, porque ele disse: haverá aflição qual nunca houve desde o início do mundo. Então ele está se referindo o que aqui? Tanto a violência humana, que os reis, né, a época que os reis se destruíram entre si, que hoje não é mais reis, isso é uma prova que já aconteceu, e com também a mudança que Deus ia fazer na terra, né? E até tem uma passagem em Apocalipse também que os reinos passou a ser do Cristo. Por quê? Porque como acabou os reis, agora são, né? Ele fala assim, reino contra reino, nação contra nação. Reino contra reino era naquela época dos apóstolos. Nação contra nação é hoje, que é considerada nações, né? Inclusive tem nações dos Estados Unidos. Mas as outras também são nações, os outros países são nações. Cada país é uma nação. Então, eles, se você for crer que não aconteceu isso aqui na época dos apóstolos, você vai estar em contradição com o que Cristo falou, que ele disse que nunca tinha uma aflição qual nunca houve e nem jamais haverá. Ou seja, por isso que eu falei, em Joel 2, você vai ler o capítulo todinho, você vai ver, vai falar de escuridão, negrume, escuridão, trevas, né? É o que bate exatamente com o que Cristo disse, que as estrelas ia cair, né? A lua ia escurecer também, ia virar em sangue, quer dizer, o sol não ia dar a sua luz. Isso foi com a época dos apóstolos, naquela época deles. Então, eu devo acreditar, para não se contradizer com as palavras que Cristo disse, nem com os que os apóstolos disseram, que Paulo disse que não ia, nem todos eles iam morrer, dormir. Dormir quer dizer morrer. A Bíblia pode ler em várias partes que é isso, né? Mas seriam transformados. Então, é uma das duas. Ou ainda tem algum apóstolo vivo esperando isso hoje, não tem lógica, mais de 2000 anos. Ou então, só fica a outra opção, acreditar que já aconteceu, né? Porque a Bíblia não especifica bem, as coisas são ditas por enigmas, né? Você tem que entender. Então assim, eu particularmente eu acredito que já aconteceu, não que não vá mais acontecer, é diferente. Por quê? Porque quando Paulo fala que lutou contra as bestas, e lá fala de duas bestas, né? Fala da primeira e fala da segunda. A primeira foi na época dos apóstolos, que naquela época ainda não, a tecnologia não era como é hoje ainda. Naquele tempo, né? Não tinha como fazer o tal do sinal, que a tecnologia ainda não tinha se avançado ainda a ponto de chegar a isso. Mas já tinha o controle de outras formas, né? Das pessoas. Os reis naquela época tirar o povo de Deus do meio deles, porque isso perturbava eles, como perturba até o dia de hoje, né? Que nem todos creem em Deus e nem segue Cristo como é para seguir. Eles contam a história de Cristo, mas é como um contador de história, eles não levam a sério, entendeu? Então assim, amados, para vocês entender aqui que não existe contradição, ó, um tempo, aqui em Apocalipse 12:14, quer dizer um ano, né, que eu já expliquei. Até por Daniel aqui na história de Nabucodonosor, que não tem nada a ver com a história de Nabucodonosor com a vinda de Cristo, só que tem alguma relação com o tempo. 7 tempos são 7 anos, todo mundo sabe que é 7 anos. Então, um tempo, considerando, né, que 7 tempos são o que? 7 anos, então um tempo é um ano. Tempos, quando ele fala tempos, aqui em Apocalipse 12:14, já é significando que é mais de um, né? Pode ser 2, que é o que vai combinar com os 3 anos e meio aqui que eles passaram refugiado nas cavernas. João estava na ilha de Patmos, enfim, né? Então aqui, vocês meditem melhor. Eu espero que tenha algum conhecimento que vocês não tinham. Ou se alguém também achar que tem alguma contradição, eu não vou ficar chateado de alguém falar, né? Comentar ou
fazer alguma pergunta nos comentários, não vou. Pelo contrário, eu vou ficar feliz de alguém achar algo errado aqui e eu aprender também com vocês, porque eu tô aqui para passar o pouquinho que eu tenho de conhecimento e aprender com as pessoas também que conhecem um pouco mais que eu. Então Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.